Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Comunica 7 da Matina. O meu nome é André de Mello e você está aqui me acompanhando nas lives simultâneas no Instagram, no Facebook ou também no YouTube. O programa Comunica 7 da Matina é uma iniciativa para trazer temas relevantes para todo fisioterapeuta que deseja alcançar o sucesso profissional, com dicas simples, com sacadas, reflexões que você pode utilizar no mesmo dia na sua prática clínica. E o nosso programa hoje está já completando aí 3 meses que está no ar. E eu fico muito feliz de poder compartilhar com vocês tudo isso que me move, todos esses assuntos relacionados com comunicação, com empreendedorismo. E o tema de hoje é as qualidades de um fisioterapeuta de sucesso. E eu gostaria de trazer alguns pontos que podem fazer você acelerar esse seu sucesso profissional. Quando a gente fala sobre qualidade de um fisioterapeuta, nós sempre pensamos, bom, para eu ser um bom profissional, eu preciso ter competências técnicas, eu preciso, de fato, dominar a minha área de atuação. Eu concordo plenamente. Agora eu trago uma informação nova, ou talvez que você nunca tinha pensado com tamanha importância, que são as competências de relacionamento, competências comunicativas e de empreendedorismo. Hoje em dia não basta ser só bom tecnicamente. Então, eu pergunto aqui para vocês, o que nós esperamos de um fisioterapeuta? Imaginem vocês como pacientes. O que vocês buscam em um fisioterapeuta? Quais as qualidades vocês valorizariam muito sendo atendidos por um fisioterapeuta? Bom, eu quero trazer essa reflexão para vocês. Com certeza eu, André, primeiro responderia competências técnicas. Eu gostaria de ser atendido por um profissional que dominasse aquela área de atuação, que resolvesse o meu problema, né? E para resolver esse problema, a gente precisa dominar áreas básicas que nós, de fato, aprendemos na faculdade. Anatomia, cinesiologia, biomecânica, e aí, a depender da sua área de atuação, você vai precisar saber detalhes técnicos, mais da geriatria, mais da ortopedia, mais da pediatria, mais do esporte. Fala, Márcio. Ou seja, nós precisamos, aos poucos, realmente entrar na área de atuação. Agora, um profissional de sucesso, ele precisa de competências de relacionamento interpessoal, ele precisa de competências de comunicação, ele precisa saber sobre empreendedorismo. Então, eu coloco aqui para vocês alguns pontos que eu levantei e que eu trago para vocês, e eu quero saber também a opinião que cada um tem a respeito. Para mim, um profissional de sucesso, uma qualidade que ele precisa ter, é claro, ter educação. Tem que ser um profissional respeitoso, tem que ser um profissional que trata com cordialidade, um profissional gentil com o paciente, entender o ser humano ali do outro lado, ter um comportamento assim humano, né? O atendimento humanizado que nós falamos. Isso parece realmente chover no molhado, mas não, pessoal, isso precisa ser um foco. Você tem que atender a outra pessoa ali, cada paciente, como se fosse único, como se fosse você mesmo ou alguém da sua família. Isso te torna já um profissional diferenciado. Um segundo ponto, um profissional ético e honesto. Como eu falei, também está ligado com as habilidades técnicas. Quando falamos ético, é que está, no meu ver, alinhado com a prática baseada em evidência. Aquele que oferece a melhor evidência disponível, as melhores condutas. Isso precisa estar alinhado com a nossa conduta. E ser honesto é dizer, olha, eu posso te ajudar, ou talvez não seja eu a pessoa mais apropriada para trazer a solução que você procura. Tá? Isso é ser honesto, no meu ponto de vista. Um profissional que é dinâmico, um profissional dinâmico e proativo. Os profissionais que se destacam, e eu comecei a observar ao longo dessa carreira, aqueles profissionais que se destacavam são profissionais proativos, eles fazem além do que eles precisam, que está além do script. Isso te torna um profissional preparado para o futuro e preparado para realmente alcançar o seu sucesso profissional.
Eu vejo também como uma qualidade diferencial entender sobre comportamentos humanos. Apesar de que nós trabalhamos com movimento, trabalhamos sobretudo com seres humanos. E os seres humanos têm as suas crenças, as suas limitações, seus comportamentos, e a gente precisa também de bases para entender o porquê que as pessoas pensam e agem da maneira que agem. Eu gosto muito de estudar psicologia social, que são os comportamentos de massas. Eu recomendo para vocês isso. Então, além disso, aquele profissional que busca resolver problemas, os problemas dos pacientes e também problemas operacionais. Por exemplo, o problema dos pacientes é você se exigir resolver o mais rápido possível o problema dos pacientes. Isso te torna diferenciado, isso te torna especial. Essa é uma qualidade que eu sei que vai destacar muitos profissionais. Ser resolutivo acima de tudo. Isso requer realmente muitas competências técnicas, né? Porque o seu modelo de trabalho na sua área de atuação tem que estar impecável. Então, eu, André, vejo uma qualidade essencial ser resolutivo. E quando eu falo resolver também problemas operacionais, aquela habilidade, aquela proatividade de ver um problema e resolver. Ver alguma coisa fora do lugar e colocar no lugar. Coisas assim simples. De onde você trabalha, você pode resolver pequenas ações sem que as pessoas te cobrem nada. Isso é também uma qualidade especial. E, muitas vezes, diminuir o que eu chamo de atritos também é uma outra qualidade, que é adiantar uma possível dificuldade que um paciente possa ter. Olha, isso aqui talvez seja difícil para você, mas eu trouxe esse equipamento que pode te ajudar, pode evitar que você tenha dificuldade na hora de levantar da cadeira. Ou, por exemplo, a Yasmine entrou aí, um idoso que tem um risco de queda, falar com ele, diminuir um atrito, é evitar, por exemplo, que ele caia à noite, na hora de levantar da cama, e coloca aquela proteção ou recomenda para a família no primeiro encontro, olha, isso daqui pode evitar um grande problema para a gente, que é a queda. Então, essa proatividade e essa busca por solucionar problemas e que vão além do que está no nosso script é uma qualidade de um profissional de sucesso, tenho certeza. Muito bem. Aquele profissional também que busca conhecimento em outras áreas, que não seja só a fisioterapia, ele também é um profissional que tende a se destacar e alcançar o sucesso. Por exemplo, eu adoro ler livros que não são só de fisioterapia. Por exemplo, eu tenho aprimorado o método comunicação resolutiva lendo alguns livros, por exemplo, O Jeito Disney de Encantar os Clientes. Isso daqui, se você ler com um olhar fisioterapêutico, você melhora o seu modelo de negócios. Nós buscamos sempre melhorar os hábitos dos nossos pacientes, afinal, muitas vezes eles nos procuram porque maus hábitos levaram à condição de dores, disfunções. Então, livros assim, por exemplo, Hábitos Atômicos, também nos ajudam a influenciar positivamente hábitos dos pacientes. Eu vou falar sobre isso logo mais. Então, ter conhecimento, ou ler livros, ou assistir filmes, tudo com um olhar fisioterapêutico, te torna um profissional com maior qualidade e melhora o seu modelo de negócios. Muito bem. Também, competências, qualidades que levam a um profissional fisioterapeuta a se destacar no mercado de trabalho é aquele que valoriza o relacionamento interpessoal. Ele valoriza aquela relacionamento com amigos, trabalho em equipe. Eu sempre falo que nós não crescemos sozinhos. Então, essa valorização de trabalho em equipe, ela precisa estar presente. E, da mesma forma, valorizar o relacionamento intrapessoal, que é o autoconhecimento. É sempre buscar estar se capacitando, melhorando, aberto para receber feedbacks. Então, esses são pontos necessários. E dentro do método comunicação resolutiva, eu trago 3 pilares que também são qualidades essenciais de um fisioterapeuta de sucesso, que é saber vender, que é saber educar e que é saber encantar os seus pacientes.
Então, eu quero trazer aqui com detalhes para que vocês saiam hoje com ideias criativas para pensar assim, bom, isso daqui é válido para mim, isso aqui pode me ajudar no meu modelo de negócio, isso eu vou aplicar a partir de hoje. Então, um profissional que se comunica de forma eficaz é aquele profissional que fala com firmeza, que fala com um bom português, que não fala errado, aquele profissional que fala com sem emitir ruídos. Para quem não conhece, os ruídos são aquelas informações, palavras que não acrescentam conteúdo. Né, tipo. Esses ruídos no meio de uma frase, eles poluem a sua comunicação. Vocês podem perceber que os profissionais que você mais admira, eles evitam ruídos. Eles falam de uma forma segura. Eles falam com boa entonação. Pessoal, eles fazem perguntas. Será que você faz perguntas durante a sua consulta? Muito bem. Então, falar também com pausas é uma outra qualidade, e as pausas justamente são dicas dentro da oratória que ajuda a eliminar os ruídos. Eu vejo muitos colegas muito bons fazendo vídeos, fazendo apresentações, e que poderiam ter essa qualidade, esse impacto maior, falando em público, evitando ruídos. Eu emitia muitos ruídos e eu voluntariamente tenho treinado a minimizá-los. Ninguém é imune a não emitir ruídos da comunicação, mas nós podemos reduzi-los. Então, essa firmeza na comunicação verbal, ela é um diferencial na comunicação eficaz. Falar com segurança. Eu vejo muitos fisioterapeutas demonstrando muitas dúvidas, um excesso de incertezas. Todos nós temos incertezas, mas não necessariamente precisamos demonstrá-las. Não precisamos demonstrar, o corpo fala. Então, torne a sua postura, a sua forma de comunicar segura. Evite aquelas excesso de palavras, eu acho que, eu imagino que. Se você realmente não tem certeza, fala, eu não domino, no momento, esse assunto, mas eu tenho certeza que eu vou procurar, eu tenho certeza que irei encontrar as melhores informações que vão responder o que você está me colocando. Ao invés de falar, olha, eu acho que é dessa forma e tudo. Não. Evite isso. Então, segurança na fala. Muito bem, a presença. A presença na comunicação é aquela comunicação vibrante. É aquela, olha, muito bom dia, eu estou aqui para trazer uma informação que é importante para você. Aquele aumento da entonação da voz, é a vibração na fala. As pessoas captam isso, né, nas nossas consultas. Por exemplo, no começo de um atendimento, no começo de uma consulta, use essa presença a seu favor quando você vai encontrar com o paciente na antessala, quando você cumprimenta pelo nome. Os idosos valorizam muito isso. Todos nós valorizamos, sobretudo os idosos. Essa comunicação vibrante, energética. Ele sente que vale a pena estar ali. É um profissional que vai ajudá-lo. Então, a comunicação, ela transmite informações muito além das palavras. É o que eu sempre costumo dizer. Muito bem. E a aparência, pessoal, a postura e a aparência são pequenos detalhes que fazem a diferença na nossa comunicação. Olha só, muitos pacientes que nós atendemos, eles são mais velhos do que nós. Isso é muito comum. Querendo ou não, uma aparência pode diminuir um pouco desse julgamento que os pacientes têm de nós. Então, uma roupa social, né, um cabelo arrumado, um jaleco, uma forma de postura imponente, essa postura assim, nós somos um exemplo para os nossos pacientes. Então,
ficar sentado assim de braço cruzado, de forma desleixada, ou com uma roupa muito informal, isso pode atrapalhar a sua comunicação. A forma com que eles nos julgam pode rebaixar um pouco a forma com que nós somos vistos como autoridade. É um pequeno detalhe, eu costumo falar que isso é 30% do gatilho à autoridade, mas é algo modificável, é algo que depende da gente. Isso influencia numa comunicação eficiente e eu vejo que profissionais que alcançam sucesso, eles têm essa qualidade em comum. Okay? Muito bem, outra qualidade dentro da comunicação eficiente é aquele profissional que sempre motiva, que elogia. Para você que está aqui me escutando, pode parecer ser óbvio, mas não é para muitas pessoas. Tem pessoas que, inconscientemente, assim espero que seja, eles diminuem a motivação da pessoa, eles geram proibições, eles influenciam, eles falam que a pessoa está fazendo errado algo. Nós precisamos elogiar, motivar. Isso é outro ponto que define muito um sucesso terapêutico. Outro ponto da comunicação eficiente é a comunicação não verbal, é o olhar no olho, é você cumprimentar. Nós fomos privados dessa comunicação nesse momento de pandemia, mas o cumprimento, ele já é um primeiro passo, é um primeiro contato, é uma energia que você transmite também pelo seu corpo. O sorriso, outra parte da comunicação importante que estamos privados disso. Só que temos outras formas de comunicação não verbal, por exemplo, as mãos. Eu tenho utilizado muito mais o meu corpo na comunicação com os meus pacientes do que eu usava antes. Os pacientes sentam na minha maca e eu fico de pé no consultório conversando com eles. Uso mais a técnica do desenho. Para quem não conhece a técnica do desenho, na oratória, é você casar a sua fala com o movimento das suas mãos. Eu utilizo a técnica da naturalidade, eu falo com as mãos assim, porque dessa forma eu consigo utilizar as mãos e eu me mostro uma pessoa sempre aberta a transmitir um conhecimento, a receber o que eles têm para me transmitir como perguntas, dúvidas, crenças. E, por fim, uma comunicação eficiente também está no nosso modelo mental. É importante que você, fisioterapeuta, saiba que nós nem sempre podemos ajudar a todos os pacientes com a nossa competência técnica. Nós podemos ajudar com palavras, com orientações, com elogios, com motivações, o esclarecimento de dúvidas. Agora, nem sempre nós podemos resolver, de fato, o problema que eles trouxeram para a gente. E você ser claro, honesto, ético, como eu falei anteriormente, isso te define uma qualidade única, assim, exclusiva de poucos profissionais. Isso define um sucesso profissional para você. Tenho certeza. Os pacientes vão te admirar por isso. Você sempre ser um profissional motivado a melhorar você mesmo ou a melhorar o ambiente da sua equipe também te torna um profissional, uma qualidade essencial, presente em poucos colegas. E também eu complemento como uma qualidade dentro desse universo que eu chamo inteligência emocional, que é você dar o exemplo. Se você propõe alguma coisa, você precisa dar o exemplo com a sua equipe, para você mesmo. Por exemplo, eu fiz um compromisso há 3 meses de estar aqui divulgando tudo o que faço, que eu sinto uma vibração de transmitir para profissionais de saúde, fisioterapeutas, se tornarem profissionais melhores, trazendo dicas, reflexões sobre competências comunicativas e de empreendedorismo. Eu vibro com isso. Então, eu gosto de compartilhar, seja um profissional que compartilhe e dê exemplos. Se você fala que é importante um compromisso, faça o seu compromisso. Eu tornei público esse meu compromisso de vir sempre às segundas e quartas-feiras, às 7 da matina, para trazer aqui informações relevantes. Se você fala para o seu paciente se exercitar, dê o exemplo que você se exercita. Vocês vão se conectar mais. Vocês vão ter uma comunicação mais eficaz. Vocês vão ser mais admirados. Se você fala para a sua equipe, se você, por exemplo, tem uma equipe ou participa de uma equipe, dê o seu exemplo.
Seja proativo, dinâmico, como eu falei anteriormente. Isso te torna um profissional exclusivo, reconhecido, né? É o que você provavelmente tem aí no seu radar, na sua carreira. Muito bem, então qualidades essenciais de um fisioterapeuta de sucesso está na comunicação eficiente. Também, pessoal, um outro pilar é saber vender. É saber vender. O que é vender? As pessoas acham que vender é errado. Não, todos nós precisamos vender ideias e vender o nosso serviço, eles são qualidades que alavancam a nossa carreira. Olha só, vender o seu serviço está em boa parte em aumentar o interesse daquelas pessoas que te procuram. As pessoas acham que vender é só falar o seu preço, o seu valor ou o que você faz. Se você acha que é assim que acontece numa venda, você sabe só 10% dela. E se você não está conseguindo vender suas consultas particulares, saiba que tem um universo desconhecido na sua frente, que você ainda precisa descobrir. E é o que eu ensino aqui no Comunicação Resolutiva, é o que eu tenho descoberto nos últimos anos. E para você aumentar o interesse dessa pessoa que perguntou sobre o seu serviço, você precisa entender essa pessoa, conectar com ela, conhecer quais as razões fizeram ela tirar um tempo e te ligar ou te mandar uma mensagem antes de convencê-la de que a melhor tomada de decisão é estar ali com você. Então, para você saber disso, você tem que ter conhecimentos fora da fisioterapia. E eu vou dar aqui um exemplo para vocês. Olha só. Esse autor, Robert Cialdini, é um psicólogo social que fala muito sobre persuasão. E a persuasão é a forma de você se conectar e de convencer as pessoas. Ele fala sobre psicologia social, ele fala sobre comportamento humano. É o que eu falei também no começo aqui da live. Aquele fisioterapeuta de sucesso, ele tem como qualidades comportamento humano e conhecimento em outras áreas, como gestão, administração, vendas. Então, se você consegue conectar com essa pessoa, aí sim é o momento de você explicar sobre o seu serviço e explicar como o seu serviço traz a solução do que a pessoa de fato mais quer. E se você é um fisioterapeuta que tem uma qualidade ímpar que vai fazer você alcançar o seu sucesso profissional, você aprendeu ou está aprendendo a cobrar o valor justo pelo seu serviço. André, mas coitadinho dos meus pacientes, coitado de quem me procura, eles não têm condições de pagar. Sim, realmente não está fácil para ninguém. Realmente tem pessoas que não têm condições, mas é preciso também ajustar esse modelo mental que já esteve presente muito também em mim, de limitações que nem sempre são reais. Tudo que as pessoas mais querem é ter o problema resolvido, que seja de forma rápida e que elas sintam que elas encontraram um profissional capaz de dar mais garantias de que esse sucesso terapêutico, que é o que elas querem resolver, vai ser alcançado. Se você, de alguma forma, conseguir estreitar que o problema delas pode ser resolvido pelo que você oferece, você se torna, de fato, um bom vendedor. E aí, quando eu falo cobrar o valor justo, todos nós, para sermos profissionais de sucesso, nós precisamos ter um valor justo para manter o equilíbrio entre trabalhar e também nos capacitar. Como assim trabalhar e nos capacitar? Se você acha que precisa atender inúmeras pessoas, saiba que o seu tempo ele é limitado. Olha só, em média, as pessoas trabalham 8 horas por dia. Se eu perguntar para vocês que estão aqui me acompanhando e que já têm, vamos dizer, alguns anos aí de carreira, vocês devem trabalhar 8, 10, 12 horas por dia. Tem dia, eu atendo um paciente por hora. É um atendimento particular, sempre individualizado. Tem pessoas que atendem até mais pessoas do que eu atendo. Eu atendendo, às vezes, 12 pessoas no dia,
13 pessoas no dia, isso já aconteceu diversas vezes, às vezes ainda acontece, eu saio exausto. E eu lembrei que eu fazia isso ano após ano. E o que acontece? Eu cobrava um valor por consulta muito menor do que eu cobro hoje. E está tudo bem, eu tinha uma receita legal. Só que eu não conseguia me capacitar. Às vezes eu não conseguia fazer cursos que eu sabia que poderia melhorar o meu modelo de negócio, trazer mais resolutividade no processo que eu tinha ali de trabalho, mas eu não conseguia fazer isso porque eu não tinha um rendimento mensal que me permitia isso, eu também não tinha tempo. E aí você entra num ciclo que você não consegue, você fica estagnado, numa inércia. E eu vejo colegas nesse ciclo por muitos anos. Então é importante que você saiba cobrar o valor justo pelo seu serviço. E você que está aqui me acompanhando nesse momento, 7h pouco da matina, eu faço uma pergunta. Você sabe quanto você faturou, um faturamento bruto, no final desses últimos 2 meses? Então pega o último mês e divide pelo número de consultas que você fez. Então, o valor bruto dividido pelo número de consultas que você fez. Você vai encontrar o seu valor hora. E um dos pontos que eu coloco para você é o que depende de você para começar a aumentar o valor da sua hora trabalhada. E o equilíbrio perfeito é você encontrar um valor hora que você consiga ter uma receita no final do mês que você considera que é o que você precisa para pagar suas contas, para sobrar no final do mês e para você fazer os cursos que você bem entender e que você também consiga colocar na sua agenda dias, horas para você também se capacitar. Ler livros, pessoal. Ler livros. Viver sua vida também, por exemplo. Vou fazer aqui a live, logo depois eu vou correr. Logo depois eu vou tomar um café da manhã aqui em casa. E vou começar a fazer teleconsultas. Olha que coisa. Então, isso é o equilíbrio de um profissional de sucesso, aquele profissional que vai ter uma longevidade na carreira e que não vai entrar numa estafa. Por isso, nós precisamos saber vender. Eu faço uma segunda pergunta para vocês, que é uma dica reflexiva. De 10 pessoas que te procuram, que entram em contato contigo, em quantas dessas 10 pessoas você consegue fechar uma primeira consulta, uma avaliação? Isso alguns profissionais chamam de taxa de conversão de vendas. Também é um índice interessante de você mensurar. Então, as dicas que eu dou em vendas é mensure a sua taxa de conversão e mensure a sua hora trabalhada, tá bom? Olha só que legal, o Cristiano aqui entrando em contato. Bom dia, você leva em consideração para aumentar o seu valor hora crises como a pandemia? Cristiano, por incrível que pareça, cara, nesse último ano, a gente já estava na pandemia, eu aumentei consideravelmente o valor da minha consulta. Eu tinha uma limitação de anos de que eu não podia aumentar porque eu achava que as pessoas não iriam me procurar. Só que se você perceber bem, fisioterapia é um serviço de saúde não para, não para. As pessoas continuam adoecendo, elas continuam com dores e limitações. E eu vou te dizer, se você olhar ter um olhar de empreendedor, você vai perceber que as pessoas estão procurando mais do que antes. É o que eu tenho percebido isso. A pandemia levou a um isolamento forçado. As pessoas estão se descondicionando, dores estão aparecendo. Então, realmente, você precisa perceber no seu modelo de negócio, talvez haja uma limitação na pandemia, a questão realmente da questão das pessoas não conseguirem realmente investir porque elas não estão tendo tanta receita quanto antes. Mas eu não vejo que a pandemia reduziu a nossa procura. E o mercado de trabalho, em todas as áreas, ele funciona na oferta e na procura. E se a procura aumenta, cara, a gente pode aumentar o nosso valor hora. E aí, tá vendo? Você bem percebeu, esse ano foi o que eu mais atendi.
Cara, o ano passado, os horários que eu tinha colocado disponíveis, eles praticamente esgotaram, cara. Esgotaram. Atendimentos por teleconsulta. Então, o que que eu fiz? Eu melhorei o meu modelo de negócios, trouxe um pouco para o digital e eu, naturalmente, em todos os anos, a gente faz um reajuste. Eu fiz um reajuste da minha consulta e isso aumentou muito o valor da minha hora. Eu antes fazia, por exemplo, 150, 160 horas, 160 consultas horas por mês. Quando foi? Em fevereiro. Não, foi em janeiro. Eu fiz 100 horas, com um valor muito próximo do que eu fazia 140 consultas. Olha que coisa. Eu não sei a porcentagem agora exata, mas foi um aumento estrondoso. Ou seja, eu tive mais horas livres para até melhorar o meu modelo de negócios e os pacientes não deixaram de procurar por causa disso. Então, a pandemia, ela de fato é uma limitação, mas se você conseguir vender melhor o seu serviço, aumentar o interesse, conhecer quem está te procurando, a procedência, a pandemia não vai ser um limitador para que você consiga manter o valor justo que você quiser para colocar o seu serviço, sem se preocupar com uma concorrência, sem se preocupar com outras pessoas que estão cobrando menos do que você. Porque, de fato, o que faz as pessoas quererem nos procurar é ter o problema delas resolvido. Se com o seu modelo de negócio você conseguir mensurar isso, demonstrar isso, não vai ser problema o valor, eu tenho certeza. Obrigado aqui pela sua pergunta, viu? Muito bem, então vamos passar para o terceiro ponto, pessoal, que eu vejo aqui que resume bem qualidades essenciais de um fisioterapeuta de sucesso, que é saber educar. Saber educar está muito em conectar com os pacientes e convencer. Educar. Se você acha que é só falar o que o paciente precisa fazer, falar tecnicamente sobre o problema dele, dar um diagnóstico, não é só isso. É muito além do que isso. Você precisa, primeiro, criar uma conexão e gerar um convencimento. Isso, em outras palavras, é uma expressão, uma palavrinha que vocês já escutaram, chamada aliança terapêutica. É algo tão subjetivo, mas é algo que é possível de ser construído. Então, vamos lá. A primeira dica de um profissional que sabe educar é aquele que traduz algo que é complexo, abstrato, em algo simples, simples, concreto e algo compreensível. Imagina, para a gente é muito óbvio certas coisas, mas transmitir isso para os pacientes é uma arte, é uma arte. E existe uma técnica na comunicação chamada analogia. Existem várias técnicas de oratória, mas existe uma em especial chamada analogia. Que profissional que utiliza analogia? São poucos. E se vocês perceberem, vocês utilizam a todo momento na sua prática pessoal, aí, na sua prática clínica, alguns. Agora, na vida pessoal, todos nós, para explicar, por exemplo, uma receita de bolo, você vai lá e explica, olha, esse é um primeiro passo. Sabe quando você faz isso? Aí você explica ali com algo que a pessoa entende, para que ela possa compreender outro assunto mais complexo. Por exemplo, eu falei aqui de receita de bolo, porque, por exemplo, uma mulher que cozinha, ela sabe cozinhar. Ela sabe que para fazer o arroz, primeiro tem que lavar, depois tem que colocar o óleo e a cebola, e depois ela tem que deixar ali o arroz um pouco fritando o arroz, e para depois colocar água. E aí eu utilizo dessa associação para que ela também possa perceber que a recuperação dela acontece como ela já entende uma receita de bolo. Como acontece numa receita de bolo, é a forma que ela vai se recuperar, em etapas. Olha só, eu utilizei de uma analogia para tornar algo complexo, como uma recuperação física, uma recuperação de uma dor lombar ou de uma pós-cirúrgico, para que ela compreenda que isso funciona em etapas. A pessoa se sente mais segura. Lembra que eu falei isso mais cedo também? Muito bem. Aquele profissional capaz de fazer a leitura dos pacientes,
fazer a leitura dos pacientes significa você entender o perfil dele. Moldar como um camaleão, a sua comunicação para próximo do que a pessoa fala, de pontos em comum, ou assim, que você não se comunica igual para todas as pessoas. Por exemplo, se você tem um filho, você se comunica de uma forma para o seu filho, de outra forma para sua esposa, ou para o seu esposo, de outra forma para os seus colegas de trabalho. E a gente precisa também fazer essa leitura para os pacientes para a gente comunicar de uma forma mais eficaz para cada um deles. E dessa forma nos ajuda como educadores que somos. E captar em cada paciente o que é mais valioso para eles. O que é mais valioso. Se você sai da anamnese sem saber o que é mais valioso para eles, você está perdendo a oportunidade de alcançar uma adesão ao tratamento, que é uma dor comum de fisioterapeutas. Ah, mas o meu paciente ele não segue o que eu faço, ou ele não voltou no dia seguinte. Faltou uma parte de uma aliança terapêutica que poderia ser gerada ali. E um dos pontos para você não perder o seu paciente, já é uma dica que eu dou aqui para vocês, numa avaliação para uma primeira consulta, gere o gatilho compromisso. O gatilho compromisso é um gatilho mental que está ligado com o comportamento humano, faça o seu paciente sentir que ele é capaz, com as próprias pernas, de dar um primeiro passo. Se ele quer ficar sem dor, ele primeiro tem que perceber que movimentar não é ruim. Então, faça ele seguir apenas um exercício, perceber que esse exercício não faz mal para ele, ou até que esse exercício reduza a dor dele. Ao invés de passar muitos exercícios, gerar dúvida, gerar incerteza, ou talvez até aumentar a dor, e ele recuar ou desistir da sua proposta, porque ele não conseguiu nem dar um primeiro passo. Imagina como que serão os próximos. Então, um gatilho compromisso é você colocar uma meta a curto prazo. Daqui a 1 ou 2 dias é esperado que você esteja assim. E nós vamos fazer apenas uma coisa. E se você melhorar, você sabe que essa uma coisa está influenciando na sua melhora. Isso é saber educar utilizando gatilhos mentais. Compromisso. Um bom fisioterapeuta com uma boa qualidade, que leva ao sucesso profissional, é aquele que estimula os seus pacientes no autocuidado, no autotratamento. E não fique criando uma dependência, só que ele melhore só contigo ali do lado. Isso é uma qualidade para poucos. Por mais óbvio que pareça ser, é uma qualidade para poucos. E capaz de gerar pequenos desafios e gerar recompensas. Então, desafios, por exemplo, alguns pacientes eu falo, olha, se você concluir essa primeira etapa, eu tiro o chapéu para você. E digo mais, você pode mandar para mim você fazendo os exercícios, ou já imaginou você mandar para pessoas da sua família, amigos, que você está fazendo esse tipo de tratamento? Eu tenho certeza que eles vão te motivar e eles vão ficar muito admirados com a sua tomada de decisão de querer uma vida melhor, de melhorar seus hábitos de vida, buscar a saúde ou uma meta que é muito valiosa para você, como viajar, como correr 5 quilômetros, ou seja, isso é educar, no meu ponto de vista. E, por fim, um bom fisioterapeuta, um bom educador, é aquele que também é capaz de estimular uma mudança de hábitos, uma vez o paciente tendo concluído o tratamento. Ou seja, ter uma continuidade pós-tratamento. E aí eu ressalto aqui outra qualidade de um comunicador resolutivo, que é ter parcerias. Tenha parceria com profissionais de educação física, ou com, por exemplo, outros colegas fisioterapeutas que trabalham em grupos, como Pilates, que trabalham com exercícios funcionais, porque essa pessoa, ela vai, ou talvez na sua clínica, ela vai precisar se manter em movimento. Talvez não com você, mas com outras pessoas da sua confiança. Ela vai te valorizar muito. E aí a dica que eu dou aqui para fechar, um bom educador, fisioterapeuta que tem uma qualidade de sucesso é aquele que utiliza analogias, tá? E também que se conecta com a pessoa. Antes de convencê-la,
vai entender as crenças que essa pessoa tem. Por isso, nós utilizamos perguntas. Nós utilizamos perguntas para conhecer uma pessoa. Só que perguntas com um foco não só na parte fisiológica, mecânica, mas perguntas com a ideia de entender o perfil da pessoa. E, por fim, também colocar cartas na mesa para que a pessoa possa escolher as melhores decisões. Eu utilizo alternativas. Ao final da minha consulta, eu falo, olha, nós temos aqui um primeiro exercício. Primeira etapa, gatilho compromisso. E você pode executar esse exercício dentro de uma recuperação mais acelerada ou dentro de uma reabilitação mais conservadora. E eu gostaria de saber qual que você prefere. Por exemplo, jovens, atletas, eles tendem a falar, não, eu quero resolver isso rápido. Ele está participando da tomada de decisão. Enquanto que outros pacientes, por exemplo, já com dores persistentes, que já tiveram experiências negativas, ele fala, não, eu prefiro ir assim, devagar e sempre, sem pressa e sem pausa. Eu falo, ótimo, você está escolhendo algo que é valioso para você. Então, eu vou te mostrar uma melhor forma de você seguir de uma forma mais conservadora. E está tudo bem. Quando eu não fazia isso, eu tendia a perder os pacientes, porque eu ficava tentando fazer a mesma proposta igual para todos, sem saber fazer a leitura deles. Olha que dica bacana. Deixa aqui seu comentário se você educa dessa forma ou se tem alguma ideia de educação que você vê como uma qualidade essencial para um fisioterapeuta. E, por fim, hoje, na nossa live aqui do Comunica 7 da Matina, está no encantar os pacientes. O encantar os pacientes é você, como fisioterapeuta ou fisioterapeuta empreendedor, todos nós somos empreendedores, porque nós levamos soluções para o problema dos pacientes. E aquele que empreende, ele precisa fazer algo além do script. Quer alguns exemplos que faz você ser um profissional admirado, que as pessoas são encantadas por você? Se você sabe um pouco da vida do seu paciente, se ele tem filhos, se ele tem neto, os gostos e interesses que ele tem, de onde que ele veio, por exemplo, aqui em Brasília tem pessoas do Brasil todo. As pessoas gostam de saber que eu estou interessada genuinamente por elas. Olha que bacana, essa conexão, saber de onde veio a procedência. Quer dizer que você se recuperou, que você foi indicação da Arlene. Nossa, eu adoro a Arlene. Eu já tratei também da família dela, do Kendi, do filho, do Keriston. Então, olha só, isso cria um gatilho chamado afeição. E as pessoas gostam de sentir que elas estão com pessoas que se importam genuinamente com ela, que elogiam, que motivam. Isso é uma coisa, assim, é trivial, só que poucos fazem. Outra dica, dá os parabéns. Olha que legal, eu vou fazer um atendimento amanhã para uma paciente que me mandou mensagem, marcou uma avaliação comigo. Eu ainda nem conheço ela, e ela me mandou no cadastro para o agendamento da consulta a data de nascimento. E eu vi que hoje é aniversário dela, da Vanessa. E eu vou mandar hoje um feliz aniversário para a Vanessa. Eu acho isso muito interessante, isso é humano. Outro ponto que faz os pacientes ficarem encantados é o follow-up. A pessoa se recuperou com você, você manda uma mensagem para ela para saber como que ela está? Como que estão as metas que ela colocou aí pós-tratamento com você? Então, esse follow-up, esse acompanhamento, mesmo que seja depois da alta, é algo que pode melhorar o seu modelo de negócios. E quer saber? Fisioterapeutas que encantam os pacientes, eles aumentam boca a boca. Vão ter uma chegada maior de pacientes e, naturalmente, você vai faturar mais por isso, você vai ser mais reconhecido, você vai ter mais gosto de chegar numa segunda-feira e sair para trabalhar, porque você ama o que você faz. E você está demonstrando isso claramente para os seus pacientes. Muito bem. E outro ponto que eu vejo que alguns livros têm me ensinado muito, e eu quero recomendar aqui para vocês, já mostrei no começo da live,
Esse daqui, ó, o jeito Disney de encantar os clientes. De encantar os clientes, exato. É porque está ao contrário aqui na live. Ele me ensinou pontos que alguns eu já fazia involuntariamente e outros eu percebi, eu falei, gente, por que eu não sabia disso antes? Que são pontos para você conhecer melhor o que de fato o seu cliente quer, o seu paciente deseja, evitar atritos, evitar potenciais problemas. Por exemplo, se na sua clínica tem escadas, fale com o paciente, olha, aqui tem escadas, isso é um problema para você? Imagina aquele paciente que vem, porventura, de cadeira de rodas e chega lá na frente, tem uma escada e ele não pode nem subir. Então, esses são possíveis atritos, problemas que você poderia reduzir. Dúvidas sobre como o seu serviço funciona. Tudo isso passa uma credibilidade maior sobre o seu serviço. E as pessoas que têm as dúvidas esclarecidas, elas têm a sensação de que tomaram a melhor decisão te procurando. E aí, o valor da sua consulta, ele se torna apenas um detalhe. Porque se você tiver um modelo de negócios que encanta, que resolve, e aquele que você demonstra que você pode resolver o problema dessa pessoa, ela vai ficar muito satisfeita de te procurar. É o que eu tenho tentado buscar e o que eu vejo que está levando ao meu sucesso profissional. E de colegas que trabalham comigo e de pessoas que já participaram do último curso do método Comunicação Resolutiva. E aí a dica que eu dou aqui para vocês é o seguinte: feedback. Feedback. Busquem feedback dos seus pacientes. A gente sempre gosta dos feedbacks das pessoas que melhoram. Isso é legal. Se você já tem uma clínica, um consultório, algo físico, beleza, você pode enviar uma avaliação do Google ou da sua página do Facebook para que pessoas te deem um feedback sobre o seu serviço. Isso também te ajuda a empreender. Agora, uma coisa que eu tenho buscado fazer há pouco tempo, isso não tem muito tempo, é saber também o feedback do que nós podemos melhorar. E a gente pode mandar isso por Google Forms. E eu aprendi agora com uma colega chamada Aline Lopes, que viu eu falando sobre isso e me disse, André, existe um aplicativo que é exatamente isso que você está buscando, que é o Forms App. Eu baixei, estou fazendo alguns testes com ele, para saber de fato também, na opinião daquelas pessoas que passam pelo nosso serviço, para elas nos ajudarem a melhorar o que precisa ser melhorado. E todo mundo tem pontos que precisam ser melhorados. Então, resumindo aqui, concluindo a nossa live, qualidades essenciais de um fisioterapeuta de sucesso, elas estão numa combinação perfeita de competências técnicas e competências comunicativas e de empreendedorismo. E competências comunicativas estão em entender comportamentos humanos, está em saber e valorizar o trabalho em equipe, saber e valorizar o autoconhecimento, ser um profissional dinâmico e proativo, compreender sobre o comportamento humano, psicologia, e buscar conhecimento em áreas além da fisioterapia. E conhecimento pode vir por livros, vídeos, cursos, de modo que possa melhorar o seu modelo de negócios. Buscar ser cordial, buscar ser educado, respeitoso com a fala dos seus pacientes, ser gentil, ser um profissional que busca resolver problemas dos seus pacientes e do local que você trabalha. É assim que a gente cresce. Tá? E aquele profissional também que é proativo, que faz além do que precisa. E, claro, aqueles profissionais que querem alcançar o sucesso profissional, eles precisam de qualidades em venda, em educação e empreendedorismo, encantar os pacientes. Eu agradeço aqui a presença de todos vocês. Obrigado, Cristiano. A live se encerra. Quarta-feira, às 7h a gente volta com mais dicas, tá bom? Grande abraço e deixem seus comentários. Se você gostou, se essa live de alguma forma foi útil para você, compartilha para outros colegas de profissão que também querem, assim como você, fazer acontecer na fisioterapia. Um grande abraço.